Eu estou mais tempo com meu esposo do que eu fiquei com os meus pais. Nós nos casamos, eu estava com 19 anos e já estamos há quase 36 anos juntos. É uma estrada. E é muito bom, né, falarmos sobre família quando vivemos a família. Porque estamos atravessando dias difíceis na face da terra. Principalmente no que diz respeito à questão família, né? Então eu vou começar lendo um texto aqui do livro O Entrelaçamento. Depois é que eu vou falar um pouco do livro. Mas há um texto aqui significativo e eu vou usá-lo para a abertura dessa pregação. E o título desse texto é A Flor. Começa assim. Havia uma mulher que tinha tudo, um marido maravilhoso, filhos perfeitos, uma família unida. Também um emprego que lhe assegurava ótimo salário. O estranho é que ela não conseguia conciliar tudo isso. O trabalho e os afazeres lhe ocupavam todo o tempo e a sua vida estava deficitária em algumas áreas. Se o trabalho consumia muito tempo, ela tirava dos filhos. Se surgiam problemas, ela deixava de lado o marido. E assim, as pessoas que ela amava eram sempre deixadas para depois. Até que um dia, seu pai, um homem sábio, lhe deu um presente, uma flor, muito cara e única, pois em todo o mundo só havia ela. E lhe disse: filha, esta flor vai lhe ajudar muito mais do que imagina. Você só precisa regá-la e podá-la de vez em quando. E às vezes conversar um pouquinho com ela. E ela lhe dará em troca esse perfume maravilhoso e outras lindas flores, como essa. A jovem ficou emocionada. Afinal, a flor era de uma beleza sem igual. Porém, o trabalho tomava todo o seu tempo. E a vida, que continuava confusa, não lhe permitia cuidar da flor. Ela chegava em casa, olhava a flor e a flor não mostrava nenhum sinal de fraqueza ou morte. Apenas estava lá, linda, perfumada. Então, ela passava direto. Até que um dia, sem mais nem menos, a flor morreu. Ao entrar em casa, levou um susto. A flor estava completamente morta. Suas raízes estavam ressecadas, suas folhas caídas e amareladas. A jovem chorou muito e contou para o seu pai o que havia acontecido. Seu pai, então, lhe respondeu: eu já imaginava isso. Eu não posso lhe dar outra flor, porque não existe outra igual a essa. Ela era única, assim como a sua família, seu marido e seus filhos. Todos são bênçãos que o Senhor lhe deu, mas você tem de aprender a regá-los, podá-los e dar atenção a eles, pois assim como a flor, os sentimentos também fenecem. Você se acostumou a ver a flor lá, sempre bonita, perfumada, e se esqueceu de cuidar dela.
Cuide das pessoas que você ama. Bem, esse texto está no livro Entrelaçamento, logo no capítulo introdutório. E o Senhor me deu para tratar aqui essa noite um tema, uma pregação cujo tema é valorizando a família. E eu quero começar abrindo a palavra aqui em Lucas, Evangelho, de Lucas, no 2º capítulo. Lucas, 2º capítulo, nós vamos ler alguns versículos, dos 48 ao 51, e depois vamos transitar em outros, em nome de Jesus. Valorizando a família. Eu creio que as pessoas que estão aqui foram as que o Espírito Santo trouxe, porque eu sempre acredito que não foi a pessoa que veio, foi o Senhor quem trouxe, pelo Espírito Santo. E são exatamente essas pessoas que o Senhor queria que estivesse aqui para ouvir essa pregação. Amém? Então, vamos ler o que está em Lucas, no capítulo 2, dos versículos 41 ao 48, porque diz que Jesus era muito zeloso para com a sua família. E sendo zeloso com a sua família, ele obedecia, principalmente aos seus pais. É contraditório, porque essa passagem, diz que ele se perdeu dos pais, se perdeu, entre aspas, ele estava lá, no meio dos doutores. Mas aqui diz a passagem do versículo 48, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Versículo 49. Ele lhes respondeu. Jesus respondeu aos seus pais: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Versículo 51. E desceu com eles para Nazaré. Ou seja, desceu Jesus com os pais para Nazaré. Ponto e vírgula. E era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Jesus, aqui afirma o versículo 51, era submisso aos seus pais terrenos. Jesus era zeloso da sua família. Sempre demonstrava carinho para com a sua mãe, a ponto de, no momento da sua crucificação, ele nomeou um dos seus discípulos para que cuidasse dela, após a sua morte. Isso está no Evangelho de João, o capítulo 19, nós vamos ler os versículos 26 e 27. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Diz a palavra do Senhor: vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que nós sabemos que esse discípulo amado era João, que Jesus faz menção, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Isso demonstra o zelo, a preocupação de Jesus com relação à sua mãe, porque nessa oportunidade José já não estava mais vivo. Então nós precisamos sempre ficar, vamos dizer, bem aprumados na palavra, porque às vezes nós lemos muito rápido e perdemos detalhes.
Eu, há pouco tempo, participei de um estudo e o pastor, ele diz assim, se nós perguntarmos quantas pessoas já leram a Bíblia toda, algumas pessoas vão levantar a mão, dizendo, eu li não apenas uma vez, já li 2, 3, a Bíblia toda. E ele disse, eu vou afirmar categoricamente, ninguém nunca leu a Bíblia toda. E eu fiquei prestando atenção no que ele iria dizer depois. E ele disse, as pessoas podem dizer que leram a Bíblia toda, aqueles pontinhos pretos, que são as letras. Mas aquelas partes brancas, ninguém conseguiu ler tudo. Como aquelas partes brancas? As partes brancas são as entrelinhas. Às vezes você lê o que está ali naquele versículo ou naquela passagem, mas não procura mergulhar. Não medita com profundidade, porque Deus, Ele quer se revelar a nós através da sua palavra. Precisamos ler ali com aquela preocupação de estar atento ao que o Senhor vai descortinar. Quantas vezes já lemos a passagem anterior, que Jesus esteve naquele momento da Páscoa, a família procurou e ele não estava, ele estava lá no templo. Quantas vezes nós já lemos isso? Mas e aquele detalhe, dizendo que Jesus, ele seguiu para Nazaré com os seus pais e era submisso a eles. Às vezes esse pedacinho aí escapou, mas é significativo isso. Jesus, o Filho de Deus, 100% homem, mas 100% Deus. Ele foi submisso aos seus pais terrenos, valorizando a família. Em tudo nós precisamos ter Jesus, como nosso exemplo. Ele é o principal. Então, quando nós tivermos de fazer alguma coisa, precisamos pedir a orientação e na Escritura vamos ver o que o Senhor Jesus nos diz a respeito. Aleluia. Ele tem resposta para todas as coisas na sua palavra. Ele é o Logos. Ele é a palavra que se fez encarnada. Aleluia. Então, vamos seguir adiante. Mesmo sem crédito diante dos seus irmãos de sangue, porque às vezes, quando nós éramos, eu não era evangélica, não nasci em berço evangélico, eu fui a primeira pessoa da minha família a conhecer Jesus, e eu havia sido ensinada, acerca de Jesus como o único filho que Maria teve. Não quero falar aqui de religião, mas eu fui ensinada assim. E aí o que acontece? Até 20 e tantos anos eu acreditava assim, que Maria é virgem e só tinha tido Jesus. Mas depois eu aprendi, lendo a palavra de Deus, que Jesus teve outros irmãos. Após o nascimento de Jesus, Maria coabitou com José, e teve outros filhos e filhas, diz a palavra do Senhor. Mas Jesus, ele não teve muito crédito diante dos seus próprios irmãos de sangue. E quando ressuscitou, Jesus apareceu ao seu irmão Tiago. Vamos ver João, no 7º capítulo, versículo 5. O Evangelho de João mesmo. Vamos retroceder alguns capítulos. E no capítulo 7º, vamos ler no versículo 5. Aliás, o subtítulo aqui do capítulo 7 diz a incredulidade dos irmãos de Jesus. No versículo 5 diz, vou ler até o 4, é até melhor ler o 4, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Isso os irmãos falando. Pois nem mesmo os seus irmãos
criam nele. Os irmãos de Jesus. Porque anteriormente estava falando dos discípulos, mas aqui especificamente está falando dos irmãos de Jesus. Aí ele segue dizendo que o tempo dele ainda não havia chegado. E às vezes, quando nós abrimos a epístola de Tiago, e as pessoas leem aquela epístola, afirmam aquela epístola é uma epístola pastoral, não é? Direcionada para a igreja, aquele Tiago é esse, irmão de Jesus, é esse. Ele foi resistente. Pensa que quando Jesus falou que o profeta, na sua terra não tem honra, na sua casa não tem honra. Quantas vezes você que é farol na sua família, você foi o primeiro e você é induzido, levado pelo Espírito Santo a falar alguma coisa na sua família e as pessoas não lhe dão crédito. Você está sendo luzeiro na sua família. Você é a boca de Deus na sua família, mas a sua família não aceita. Olha, mas eu vou lhe dizer, mas aconteceu também com Jesus. Não é para nós ficarmos espantados. Depois, quando a coisa acontece, fica todo mundo de boca aberta. Bem que fulano havia falado, viu? Olha, aconteceu. Incredulidade. Incredulidade. Mas aconteceu com os irmãos de Jesus. Ele se revelou primeiro aos seus, depois publicamente. Naquele primeiro, o milagre que foi em Caná da Galileia, naquele casamento, as pessoas, ele transformou a água em vinho. Aquele foi o primeiro milagre em público. Jesus já se manifestava dentro da sua família. No final do Evangelho de João, lá está escrito que nem todas as coisas foram aqui registradas, porque senão não teria espaço, iam ser livros. Inclusive tem uma parte do Apocalipse, no meu livro que eu escrevi, que nós temos com essa situação, duas fases, fase A e fase B. Uma já está ali implícita nessa questão de Jesus se revelando em secreto, só intimamente para os seus familiares. E no segundo momento ele se revelando publicamente. Vai ser assim a vinda de Jesus. Primeiro ele vai vir no arrebatamento se revelando à igreja, aos seus. O mundo só vai sentir a falta, mas não vai ver Jesus. Ele vai ficar nos ares, em oculto. As pessoas só vão aqui na terra sentir a falta. Em secreto, se revelando aos seus íntimos. Na segunda fase, Jesus virá se revelando publicamente. Todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Então, vê como é que a palavra de Deus se auto-explica. Louvado seja Deus. Vamos ver em 1 aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 7. Estou aqui transitando na questão de família. Vamos ver, valorizando a família. Só para mostrar que Jesus ele teve algumas dificuldades com relação à família. Mas ele foi zeloso, ele foi obediente. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Nós estávamos falando de Tiago, irmão de Jesus, não é? Olha aqui o que diz essa epístola. Depois, ele se revelou, Jesus, depois da sua morte, né, e ressurreição, ele apareceu a alguns. Depois, ele foi visto por Tiago, diz aqui, apareceu a Cefas, no versículo 5. Depois, apareceu aos 12 discípulos. No 6 diz, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Mas no versículo 7 diz, depois foi visto por Tiago. Depois foi visto por Tiago. Tremendo isso. Tremendo.
Vamos dizer assim, olha, Tiago, você, foi aquela pedrinha no meu sapato, mas eu vou me revelar a você, mais diretamente. Dos irmãos que Jesus teve, 2 escreveram epístolas no Novo Testamento. Um foi Tiago, o outro foi Judas. A epístola que antecede o livro da Revelação foi escrita por Judas, irmão de Jesus. Vamos ver Tiago no capítulo 1, no versículo 1. Só para a gente confirmar, essa questão que nós estamos falando aqui, que ele sendo o irmão, do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Aqui diz que é servo de Deus e do Senhor. Mas eu vou desdobrar isso aqui, olha. Versículo 1 do capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor, Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Vamos lá, em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Mateus 13, 55. Vamos caminhar um pouquinho com a palavra. 13, 55. Acharam? Mateus, capítulo 13, versículo 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, olha aqui o primeiro que aparece: Tiago, José, Simão e Judas. Viram? Então vamos caminhando. Portanto, Jesus sempre demonstrou atenção para com a sua família de sangue. E nós, como seguidores de Jesus, precisamos valorizar também a nossa família, a nossa flor rara, a única que existe em todo o mundo. Se nós não podarmos, não regarmos, não conversarmos um pouquinho com ela, ela vai acabar morrendo. Depois não tem outra igual. A sua família é única. Não existe outra igual. Em nenhuma parte do mundo você vai encontrar. É sua. Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Agradeça a Deus, seja zeloso ao Senhor pela sua família. Se importe com a sua família. Seja o farol para a sua família. O luzeiro da sua família. Louvado seja Deus. Deus vai lhe honrar por isso. As mulheres da pós-modernidade têm sonhado muito. Agora, a maior parte dos sonhos das mulheres da pós-modernidade tem sido voltar os sonhos para o sucesso profissional. Não tenho nada contra, até porque eu sempre trabalhei, não é? Mas consegui conciliar a minha família com o meu trabalho. Mas lembra da Flor, que a mulher trabalhava, não tinha tempo. E o tempo que às vezes, quando ela tinha um tempinho, mas daqui a pouco vinha um negócio no trabalho, ela tirava dos filhos. Daqui a pouco tirava do marido. Vai tirando. Então o sucesso profissional, às vezes prejudica o andamento da família. E vou lhe dizer, nenhum sucesso na vida profissional justifica o fracasso da sua família. Viu? E aqui eu vou seguindo. Essas mulheres têm estudado com afinco, buscando posições em destaque na sociedade. E não podemos esquecer
E Deus colocou nas mãos das mulheres a edificação da família. A sábia edifica, a tola com as próprias mãos a destrói, a derruba. Não podemos nos matar de trabalhar e ver a nossa família destruída. Nenhum sucesso em qualquer área vai explicar você dizer: perdi a minha família porque não consegui cuidar, nem podar, né? E nem regá-la. Não vai justificar. Irmãos, Deus colocou na sua palavra algo do tipo: os filhos são herança do Senhor. Isso sempre falou muito forte no meu coração. Se são herança do Senhor, não nos pertence. Meu filho, minha filha, possessivo. Sim, você teve, você cuida, só que nós somos mordomos. Mordomo toma conta daquilo que é do seu Senhor. Depois, no grande dia, o Senhor vai pedir conta. Olha, como é que você vai dizer? Não, eu cuidei do meu filho, da minha filha, está aqui, Senhor, eu apresento ele, né? Você edificou a sua casa na rocha ou edificou na areia? Não, mas Senhor, eu até quando eles eram pequenos, eu levava eles para a igreja, mas depois eles cresceram, nenhum quis mais permanecer na casa do Senhor. Eu fiz a minha parte. Irmãos, eu ouvi algo que me chocou certa vez, mas serviu muito para mim. Eu vi na televisão um pregador, foi inquirido. A pergunta foi, uma senhora disse assim: pastor, eu criei os meus filhos na igreja, meus 3 filhos. Levava para a igreja e tudo quando eles eram pequenos, tal. Depois eles cresceram, nenhum dos 3 permaneceu. E eu me pergunto, será que eu tive culpa? E eu fiquei atento para observar o que aquele pregador ia falar. Ele disse: teve sim. Teve sim. Ou a senhora teve culpa, ou o seu marido teve culpa, ou ambos também. Porque a Bíblia diz: educa, cria, instrui o menino, a criança no caminho que deve andar. E ainda quando estiver velho, não se desviará dele. Se desviou, o Senhor está mentindo? A Bíblia diz que não se desviará. Não, mas aí é o seguinte, é o temor que ele não perde, não, irmãos. Não se desviará. Se desviou, a gente tem de aceitar isso. De repente a mulher fez a parte dela, mas o marido não fez. Às vezes foi um conflito. A mãe dizia: não pode isso, não faça isso. O marido dizia: que é isso, deixa o menino fazer. Então, um choque na educação. A criança não sabe se segue aquilo que a mãe está falando ou se segue o que o pai está falando. Fica uma criação difícil. Eu ouvi num estudo que eu fiz acerca de Timóteo, dizendo que ele sofria de um problema no estômago, uma gastrite. Uma gastrite porque o pai era grego, a mãe era judia, criava ele nas instruções, né, da lei judaica, e o pai grego queria levar para mostrar outras coisas. Então ele cresceu naquela confusão. Aquilo gerou nele um problema de estômago. Tem justificativa nisso. O apóstolo Paulo disse que era para ele tomar um pouco de vinho por causa dos problemas que ele tinha no estômago. Uma úlcera nervosa, porque desde pequeno a mãe dizia, chegava em casa: senta aqui, meu filho, vou instruir acerca da lei judaica. Daqui a pouco o pai chamava: não, isso para lá, esse negócio que a sua mãe está ensinando, não esquece não. Vem para cá, o grego é assim, 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 a nossa criação é assim, assim. Olha aí a confusão. Confusão. Depois, quando chega lá na frente, aí se desvia. Vai culpar o Senhor? Não podemos culpar o Senhor. Temos de fazer uma análise. Senhor, onde eu errei? Onde o meu marido errou? Onde nós erramos? Dizer: meu filho, não é coisa de você ficar fazendo isso daí não agrada a Deus. Aí fala para o filho tá bom, isso não agrada a Deus. Daqui a pouco o menino chega sem avisar, vê o pai fazendo tal coisa que disse que aquilo não agradava a Deus.
A mãe disse, não, isso daí não, esse negócio não, Deus não gosta disso não. Só, mulher ficar diante da televisão, vendo esses negócios de novela, isso não acrescenta nada. O que está ali, ensinamentos, tudo que, né, a palavra de Deus não concorda. Aí, de repente, a filha volta, quando vê, a mãe está diante da televisão, vendo a novela. Cheio de benecandarabás. Eu só sei de uma coisa, a Bíblia não erra. Então nós vamos falando aqui sobre a valorização da família. Havíamos falado aqui sobre a questão do tempo que as mulheres têm, né, se envolvido tanto com o seu trabalho e têm deixado de dar a atenção necessária à sua casa, aos seus familiares. E aí diz assim, as pessoas assim, ai meu Deus, tanta coisa eu tenho que fazer, mas o tempo é tão curto. Olha, tempo é dinheiro. Quantas vezes já escutei isso até na fila? Fila de banco, fila de supermercado. Tempo é dinheiro. As pessoas afirmam. Se enganam. Sabe por quê? Porque a morte não se vende. Se você usava essa frase, não usa mais não. A morte não se vende. E porque a morte não se vende, aí eu quero falar um pouco sobre a saga do escorpião. Isso está no livro do Entrelaçamento. Sabe qual é a saga do escorpião? O escorpião, ele morde o seu rabo e depois se suicida. Sabe o que é? A mulher trabalha para conseguir mais dinheiro. E depois perde a sua família. E acaba ficando derrotada. Perdeu a sua família, perdeu o seu referencial. A saga do escorpião. De que adianta tanto trabalho para obter tanto dinheiro para depois destruir a sua própria família? Devemos pensar. Eu quero falar também um pouco aqui sobre uma passagem que está em 2 Reis. No capítulo 20, eu pedi orientação a Deus e Deus colocou no meu coração que era para eu entrar nesse meandro aqui também e falar sobre o caso do rei Ezequias. Capítulo 20 de 2 Reis, versículo 1, diz, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo de número 1, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu já ouvi várias pregações acerca dessa passagem. Quando o profeta Isaías transmite esse recado de Deus ao rei Ezequias, põe em ordem a tua casa. Podemos entender a tua casa física, sua vida, a sua vida espiritual. Põe em ordem a tua vida espiritual. Põe em ordem a tua família. Tua casa, a tua família. E analisando mais a fundo isso daqui, a gente vai observando que era a família. A família. Deus mandou o profeta Isaías advertir o rei Ezequias acerca do trato dele com a família. Põe em ordem a tua família, porque morrerás. Dura esta palavra. Deus estava se referindo à família do rei e está dizendo para nós aqui, com relação aos herdeiros do rei, aos filhos daquele rei, que deveriam se manter fiéis ao Senhor. É o dever de todo rei e de todo sacerdote preparar, não é? Deixar um legado. Xandarabás. Viu? Todo rei deve ter a preocupação
de deixar um legado. Os seus filhos darem prosseguimento à obra que aquele rei começara. Primeiro que ele não é eterno, ele deve se preocupar com esse legado. E a ordem veio: põe em ordem, arruma, organiza a tua família. Aqui numa passagem, nesse capítulo mesmo, 20, observa aqui comigo, olha. Ele recebeu aqui, no versículo 12, diz: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros. Olha o que ele fez, o rei Ezequias. Mostrou toda a casa do seu tesouro. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. É como se ele abrisse toda a vida dele, mostrasse tudo. Isso não agradou a Deus. Olha, veja como eu tenho um reino, né, próspero. Veja, entra aqui na minha casa, olha, como é que tem, a minha casa é inteligente. Viu? Eu toco nisso aqui, abre as janelas. Eu falo e ali, olha, a persiana sobe sozinha. Eu tenho televisão da tela não sei de quantas polegadas. Viu? Tudo mais moderno. As torneiras do meu banheiro são todas de ouro. Preocupação material. Viu? Sabe o que Deus está falando conosco? Falando com o pregador, fala comigo. Fala com todo, a espada corta aqui primeiro, ó. Fala conosco. Não podemos nos preocupar em demasia, em adquirir as coisas materiais em detrimento das espirituais. Não que o Senhor não queira que a igreja seja próspera, porque em Isaías capítulo 1, versículo 9 diz, 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o fruto precioso dessa terra. Deus quer nos dar o de melhor, mas Ele sabe para onde nós estamos canalizando as nossas prioridades. O nosso foco. Nós estamos preocupados com a flor preciosa, rara, única, que Deus colocou em nossas mãos? Ou estamos preocupados em adquirir bens materiais sobre bens materiais? O rei Ezequias, ele, logo depois de ter passado por essa dura prova amarga, que ele se virou para o canto da parede, chorou amargamente e pediu a Deus que tivesse misericórdia dele, e o Senhor assim considerou. E quando o rei soube, o rei da Babilônia, mandou uma carta, mandou os mensageiros, ele logo abriu a porta do castelo dele, do palácio dele, foi mostrar tudo. Abre e mostra tudo. Diz aqui, o versículo 16. Não, perdão, 15. Porquanto perguntou ele, que viram em tua casa? Versículo 15, respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Pensava ele equivocadamente. Equivocadamente. Sabe o que aconteceu depois? Diz aqui, não é?
Versículo 21, descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, o rei Manassés, depois vocês vão ler essa história, foi um dos piores reis. Um dos piores reis. Fez tanta coisa desagradável ao Senhor, abominável, sacrificou até crianças a Moloque, fez coisas horrendas. Por isso, Deus mandou Isaías dizer: põe em ordem a tua família. Olha o legado que tu estás deixando. Ah, irmã, mas Manassés, depois no final, ele se arrependeu e Deus levou em conta. Mas não precisaria ter passado por tudo isso. Não precisaria. Ele foi um rei que fez muita gente sofrer, Manassés. Não precisaria. Irmãos, eu quero deixar aqui para todos nós. Nós não podemos deixar a nossa família para trás. Às vezes ficamos preocupados com os nossos irmãos, amigos, vizinhos, conhecidos. Sim, precisamos orar pela salvação de todos. Mas o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 5, versículo 8, diz que não era para deixar a família, porque aquele que deixa a família é pior do que o incrédulo. Então nós precisamos, nesse primeiro culto da família de 2015, aleluia, valorizar a família, tendo o exemplo de Jesus, que foi zeloso com a sua família, submisso aos seus pais, viu? Ele deu uma instrução, mesmo seus irmãos o ignorando, fazendo bullying, vamos dizer, agora numa linguagem, né, mais ajustada ao nosso século, mas eu creio que Tiago foi o que mais bulinou o Senhor, vamos dizer. Mais, ali catucou Jesus. Mas Jesus, ele apareceu, a Tiago e deixou algo ali tão tremendo. Eu creio que um olhar de Jesus foi tão profundo que tocou o coração do seu irmão Tiago. Precisamos orar pela nossa família, jejuar pela nossa família, fazer propósito pela nossa família, não abrir mão da nossa família. Ai, irmã, mas parece que quanto mais eu oro, mais fulano se distancia, mais o meu filho me aborrece, mais ele me entristece, mais ele se distancia. Vamos orar, vamos continuar orando, aleluia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo do Senhor é o tempo kairós, é o tempo oportuno. Para Ele, Ele é o Deus da eternidade. Não tem hoje, amanhã, nem depois. Deus é Deus sempre. Nós é que somos regulados pelo relógio. Mas, na hora certa, o Senhor irá responder às nossas orações.